Bom dia, obrigada por todos, obrigada pelo convite, pelo Banco Mundial para pulsar para o nosso grupo. Nós também agradecemos a organização Focal. Nós agradecemos a todas as pessoas que estão conosco hoje, agradecemos sua conexão tão cedo de manhã e da nossa parte existe um compromisso de manter e fortalecer esses esforços de compartilhamento com todos os membros e, é claro, com a Focal e todos os esforços que ela tem feito. Nós temos tentado trabalhar de forma muito conjunto e eu espero estar realmente a par das necessidades necessárias para esse compartilhamento de práticas e mudança de paradigmas que foi trazido por essa mudança, mas esperamos que seja deixado para trás. E esperamos agora trabalhar com um conceito de interação mais constante que veio de Anitra, de compartilhar as experiências dos países da América Latina, de compartilhar as experiências do setor público para a contabilidade em regime de exercício. Eu acho que o representante do Brasil vai representar o grupo do Focal hoje nesse evento. Nós compartilhamos que essa transição para o regime de competências é importante refletir sobre isso. E essas reuniões nos dão um contexto mais forte, mais do que experiências referentes, mas sim no sentido de adotar melhores práticas. E agradeço muito e eu espero que tenhamos um excelente setor hoje. Bom dia a todos, boa tarde. Obrigado, Dimitri, por parte de Pulsar, e Juan, por parte do Focal, do qual o Brasil faz parte, né, que é o Fórum dos Contadores Governamentais da América Latina. Muito obrigado pelo convite para fazer a apresentação. Eu sou Heriberto, subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional do Brasil. Bem, eu vou compartilhar a apresentação. Vamos lá. Então, o objetivo aqui da apresentação é demonstrar, assim como o colega Karen fez, né, a nossa experiência do Brasil no processo de adoção do regime de competência, que é a adoção das International Public Sector Accounting Standards. Sim? Bem, então, praticamente demonstrar o caminho que aqui no Brasil nós adotamos para esse processo de adoção das normas internacionais de contabilidade do setor público. Eu preparei apenas um slide com os bullet points, porque como a apresentação aqui o objetivo é mais estratégico, gerencial, né, não é tão técnica, eu achei interessante eu colocar os bullet points e falar mais acerca da nossa experiência. Bem, eu destaco aqui 6 pontos-chave que permitiram o êxito do Brasil no processo de convergência, né, de adoção das IPSAs. Primeiramente, a formação de um comitê, de um grupo técnico com equipes de alto nível para a edição das normas contábeis convergidas. Então, inicialmente, por parte do Conselho Federal de Contabilidade, juntamente aqui com a Secretaria do Tesouro Nacional, essas duas instituições fizeram uma parceria para a edição das normas brasileiras de contabilidade convergidas às IPSAs. Então, por meio desse processo, nós editamos aqui, vocês conseguem ver a minha outra tela,
que são as normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público, né? Então, foram editadas todas as normas brasileiras do setor público, que têm as respectivas correspondências com as IPSAS, ok? Então, esse processo, né, diz respeito a internalizar, né, as normas internacionais, adaptando para o caso brasileiro, né, verificando se há alguma restrição legal. Vocês conseguem ver novamente a minha apresentação slide, sim? Ok. Então, consiste no processo de convergência, basicamente adaptando a linguagem, né, e verificando se existem eventuais restrições legais aqui no país, que não é o caso, na maioria dos casos. Bom, deixa eu compartilhar novamente aqui a minha apresentação. Vocês conseguem enxergar, né? A apresentação. Então, esse é o primeiro ponto-chave. Em 2008 foi constituído um primeiro grupo que iniciou a quebra de paradigma do regime de caixa para o regime de competência em 2008, e a partir de 2016 o grupo passou a editar as normas convergidas, adotadas, né, com as IPSAS. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, que foi crucial no nosso processo de implementação das normas internacionais de contabilidade do setor público, foi o fato da gente ter, no nosso quadro, né, da gente ter, por meio de concurso público... sim. Roberto, sorry to interrupt you. Could you slow down a little bit? Okay. And can we check, Roberto, which channel you are on talking right now? Can you please check? Perfect. Which channel are you on? Which language channel down there? Roberto, ¿en qué canal de idioma estás ahora? Abajo. Português. No, please switch to floor, to the English, or to floor. Original. No, to floor. Original. Okay. So that ¿Podrías cambiar al original? Ahora sim. Thank Cambiei. you. Ok? Bom, então eu falava sobre os pontos-chave. Vocês conseguem ver a minha apresentação, sim? Ver o meu slide. Bom, primeiro aspecto, eu falei sobre a formação de um comitê que permitiu a edição das normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público convergidas às normas internacionais de contabilidade do setor público. Formação de comitê foi extremamente importante para o primeiro processo de convergência, e hoje nós já temos todas as normas internacionais convergidas no Brasil. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto-chave diz respeito ao fato da gente ter nos nossos quadros, por meio da atração de profissionais, profissionais com qualificação nas IPSAS ou nas International Accounting Standards ou nas IFRS. Então, nós já temos profissionais, alguns mestres, doutores, que conhecem as normas internacionais de contabilidade, já conheciam as normas editadas pelo IASB. Então, isso facilitou bastante no nosso processo de adoção, de implementação das normas internacionais, porque esses profissionais, eles já sabiam, né, como implementar as normas internacionais de contabilidade do setor público por meio do conhecimento das International Accounting Standards, ok? Esse foi o segundo ponto importante dentro do nosso processo. O terceiro ponto é, além da edição das normas brasileiras convergidas das IPSAS, nós adotamos um processo de manualização bastante intenso, porque há vários casos aqui no Brasil que são, eu diria, mais relevantes do que outros, né? Então, por meio da identificação desses casos mais relevantes, ocorre uma série de discussões por meio de uma Câmara Técnica, que é a Câmara Técnica
de elaboração do manual de contabilidade do setor público, e nós discutimos os temas ali relevantes no momento que precisam de uma análise mais detalhada. Então, por meio disso, nós editamos o manual de contabilidade aplicada ao setor público. Tá? Eu não tenho ele aqui aberto na minha tela, mas é importante a edição desse manual. Bem, voltando aqui para a apresentação, além do manual que permite os contadores, os profissionais, adotarem os registros contábeis adequados segundo os eventos que ocorrem, nós editamos um plano de contas padronizado para toda a Federação Brasileira. Um plano de contas para toda a administração pública federal, para os órgãos e entidades da administração pública federal, e ele é padronizado também para os estados e municípios. Então, esse processo de edição de um plano de contas único para toda a federação também facilitou muito o nosso processo de implementação das normas internacionais de contabilidade, porque ele padronizou a linguagem, né? Todos agora, em termos de contabilidade do setor governamental, falam a mesma língua e utilizam roteiros contábeis padronizados para os mesmos fenômenos, para os mesmos eventos. Isso foi importante. Além disso, estruturas de demonstrações contábeis padronizadas também, né? Então, a demonstração de posição financeira, demonstração de resultado, demonstração dos fluxos de caixa, dentre outras demonstrações financeiras, elas foram padronizadas para o modelo brasileiro por meio do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, a manualização dos roteiros contábeis, né, em termos de entrada de sistema, a padronização do plano de contas e a padronização das demonstrações financeiras foi um processo importante para permitir a adoção das normas internacionais de contabilidade. O quarto ponto que eu destaco aqui diz respeito ao aspecto tecnológico, operacional, né, que é a nossa estratégia em termos de sistema. Nós temos o nosso CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira e Contabilidade, no caso do governo federal, mas o CIAF, inicialmente, como eu acho que é a maioria dos casos dos países, o CIAF, originalmente, ele tinha uma vocação mais orçamentária e financeira. Bom, daí, em termos tecnológicos, qual seria a melhor estratégia? Né? A nossa estratégia, adotada em termos de CIAF, em termos de sistema, foi integrar esse CIAF com os sistemas corporativos relativos aos itens patrimoniais. Então, nós temos, por exemplo, no caso da Receita Federal, os sistemas que gerem as receitas, né, por competência, que diz respeito, por exemplo, à adoção da IPSAS 23. Então, a nossa estratégia foi fazer a integração do CIAF com esse sistema que gere as receitas públicas federais, né? Por meio da adoção por parte desses sistemas corporativos das regras de negócio que fossem contábeis, né? Então, as regras de negócio, em termos de mensuração, em termos de reconhecimento, em termos de mensuração, foram colocadas nesses sistemas corporativos e nós integramos esses sistemas. Então, as transações acontecem lá nos sistemas corporativos e elas são refletidas no CIAF para a captação dos eventos que impactam, né, as demonstrações contábeis. Então, esse é o caso da Receita Federal. O mesmo aconteceu com o sistema que gere os imóveis públicos ou sistemas que gerem móveis públicos, sistema que gere a dívida pública, sistema que gere os riscos fiscais e por aí vai, né? Nós temos vários sistemas corporativos que têm a gestão do patrimônio, a gestão dos ativos, a gestão dos passivos, e a nossa estratégia não foi
aprimorar o CIAF para que o CIAF fizesse a gestão desses ativos e passivos. Não. Né? Por meio dos sistemas que gerem os ativos e passivos, nós promovemos a integração, fazendo a adoção das regras de negócio que permitissem a contabilização. Então, esse foi um passo também bastante importante nesse processo de convergência brasileiro. Outro ponto importante, que nós temos uma visão também, além do governo federal, nós temos uma visão bastante voltada também para os entes subnacionais. Nós precisamos também que os entes subnacionais adotem as normas internacionais de contabilidade do setor público. Então, nós desenvolvemos um sistema, que é um sistema de coleta dos dados contábeis e fiscais dos estados e municípios, da federação como um todo, que capta essas informações. Então, os estados e municípios são obrigados a enviar mensalmente os seus balancetes contábeis e as suas demonstrações contábeis e relatórios fiscais para que o Tesouro Nacional promova a consolidação das contas da União, dos estados e dos municípios. E isso permite que nós façamos uma análise dos dados, né? Promovendo o processo de convergência também nos estados e municípios. Então, essa análise de dados, por exemplo, permite que nós adotemos, por exemplo, um ranking, que é o ranking da qualidade da informação contábil dos estados e municípios. Então, aqui, vocês conseguem visualizar, né? É o ranking da qualidade da informação contábil e fiscal. Então, a gente analisa os dados dos estados e dos municípios, os dados que nós coletamos aqui por meio do Tesouro Nacional. Nós fazemos análises, checagens, né? E classificamos esses entes. Esse processo permitiu impulsionar bastante a convergência dos estados e municípios, porque ele cria, de certa maneira, uma competição para que os estados e municípios estejam cada vez mais bem posicionados em termos de qualidade da informação contábil, segundo as normas internacionais de contabilidade do setor público. Então, esse foi um ponto importante para alavancar o processo de convergência dos estados e municípios. Por fim, um processo, não menos importante, o processo de convergência das normas de auditoria financeira. O Brasil, paralelamente ao processo de normas internacionais de contabilidade do setor público, adotou também por parte dos tribunais de contas, está em processo de adoção as normas internacionais de auditoria. No caso do Tribunal de Contas da União, há anualmente um processo de auditoria bastante profundo das demonstrações financeiras do governo federal brasileiro. Né? Por exemplo, neste ano foram 15 auditorias para certificar as demonstrações financeiras do governo central. Né? Então, uma equipe talvez aí por volta de 70 auditores, muito qualificados em normas internacionais de contabilidade do setor público e nas normas internacionais de auditoria. E por meio dessa auditoria, por meio dos achados detectados, esses achados são reportados em recomendações e realmente com muita força para que os gestores públicos implementem essas recomendações, e isso permite um aprimoramento muito, muito grande das demonstrações financeiras. Então, é um processo realmente crucial na convergência. Né? O processo de detecção de distorções por meio de auditoria financeira, que gera recomendações e os gestores realmente se veem obrigados a implementarem essas recomendações. Né? E esse processo é tão importante aqui no Brasil que anualmente existe o processo de prestação de contas do presidente da República.
Essa prestação de contas do presidente da República, ela ocorre por meio de um parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas da União, e esse parecer prévio ele se baseia em duas opiniões. A primeira opinião é sobre a fidedignidade, é o parecer sobre as demonstrações contábeis, essa é a primeira opinião, parecer sobre as demonstrações contábeis da União, e a segunda opinião é sobre a conformidade da gestão orçamentária. Então, por meio das duas opiniões, é formado o parecer prévio sobre as contas do presidente da República. Então, observe aí a relevância das demonstrações contábeis fidedignas na opinião sobre as contas do presidente da República. O Brasil recentemente passou por um processo de impedimento de uma presidente, não foi por conta das demonstrações contábeis, foi por conta da conformidade da gestão orçamentária, mas as duas opiniões estão em mesmo pé de igualdade. Caso haja, por exemplo, um parecer adverso sobre as contas, sobre as demonstrações contábeis, isso possivelmente leva ao impedimento do presidente da República. Então, todos os achados detectados são reportados em recomendações e a relevância disso é importantíssima para que haja a maior conformidade possível das contas de governo. Então, basicamente, eu passei pelos 6 pontos chaves que permitiram um processo de convergência brasileiro, né? E eu fico à disposição para a próxima sessão de perguntas e respostas. Obrigado novamente.